Bem-vindos, pessoal, mais um episódio aqui da Escola de PI. Então hoje eu tô com o Igor Manzan, que é professor da escola, e tô com um convidado super especial, Thiago Arpagaus de Souza, que é sócio do Guzmão e Labruni. Então o Thiago, ele é sócio do Guzmão e Labruni. A gente vai ter um bate-papo aqui bem legal sobre carreira jurídica. E, senhores, é um prazer estar com vocês aqui. Prazer, eu que agradeço mais um convite, Rafa, e o aceite do Thiago, que vai compartilhar conosco, vai tirar as dúvidas de todo mundo até em relação ao protocolo de Madrid, que acho que, acho que nunca foi tratado também nos podcasts da Escola de PI, né? Eu acredito que nunca em nenhum podcast do YouTube ali de PI já teve esse tema, né? De registro internacional, protocolo de Madrid, outras opções. Então, Thiago, é um prazer enorme te receber aqui e vamos bater esse papo, tá? Se você quiser explicar para o pessoal também um pouco sobre sua carreira. Então, é muito interessante porque tem muita gente que tem muita dúvida sobre como crescer na carreira corporativa na API. Então, acho que um primeiro tema para a gente trazer aqui é exatamente esse. Você entrou no Guzmão já há um tempo, se tornou sócio do Guzmão, é sócio dessa parte de marcas, atua com o registro internacional, né, de uma forma bem significativa. Então, fala um pouco pro pessoal, né? Como é que foi essa carreira, como é que foi esse desenrolar no mundo da API? Bom, boa noite a todos, boa noite aí, Rafael, boa noite, Igor. Obrigado aí pelo convite, prazer aqui estar com vocês, falar um pouquinho aqui da minha vida dentro do escritório, dentro da área de PI. Bom, acho que hoje em dia é mais comum terem pessoas já interessadas na área de PI desde o início da faculdade ou ali durante o curso. Eu confesso que caí absolutamente de paraquedas, né? Antes mesmo de Guzmão e Labruni, eu fiz faculdade na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. No segundo ano da faculdade, tive a oportunidade de estagiar na BASF, que é a empresa química alemã, por acaso hoje cliente do escritório. Meu chefe, à época, hoje é nosso cliente lá no escritório. E caí na área de tintas. A tinta Souvenir é uma das marcas da BASF. E eles faziam, à época, toda a parte de marcas internamente, dentre outras coisas relacionadas a tintas, então parte de consumidor, tributário, tudo que estava relacionado dentro da divisão de tintas, inclusive as marcas Souvenir e outras marcas da companhia. Foi onde eu tive o primeiro acesso à propriedade intelectual como um todo, mais focado ainda à época na propriedade industrial dentro do universo de marcas, desenhos industriais, enfim, também tinham questões ali que eles desenvolviam relacionadas a isso. Também com a parte de patentes, e aí voltado mais para o segmento agro. A BASF é uma das referências, né, no segmento agro, então também tinham muitas patentes nesse segmento, sem deixar de considerar, obviamente, na divisão de tintas. Então caí por acaso, tive a oportunidade de ficar quase 2 anos lá na empresa e me apaixonei literalmente pela área de propriedade intelectual. E um dos motivos de eu ter me apaixonado, até o Igor está aqui, teve um caso lá da BASF, Tinta Souvenir, que era um caso envolvendo a marca Texturato, era a BASF contra Tintas Coral. Tintas Coral, à época representada pelo Guzmão e Labruni, do qual eu sou sócio hoje, e a BASF, à época, Tinta Souvenir, representada pelo Daniman. E, enfim, foi um dos casos que eu achei muito interessante e fez ali despertar, né, de fato, esse amor pela propriedade industrial, intelectual, enfim, depois, né, desdobrando mais para a propriedade intelectual como um grande guarda-chuva. Bacana. Você ainda era advogado interno nessa época? Nessa época era estagiário. Estagiário. Foi no segundo ano da faculdade. Fiquei 4 anos ali. Eu fiquei 4 anos. Fiquei 2 anos do meu segundo até o quarto ano da faculdade. Foram 2 anos de estágio. E a chance de ser efetivado lá era muito pequena. E aí, confidenciando um pouquinho, né? Nossa época aqui, até um bate-papo mais descontraído. A época lá, 2006, isso, Copa do Mundo de 2006, a chance de ser efetivado era muito pequena. Decidi sair, eu fiz estágio, entrei no primeiro dia da faculdade, eu comecei a fazer estágio, antes mesmo da aula. Fiz faculdade à noite, comecei no primeiro dia, meu tio tinha um escritório, do qual ele tinha um dos sócios ali, me colocou ali dentro, enfim, vivenciei minha carreira já desde o primeiro dia, trabalhei com 3 escritórios antes de entrar na BASF. Decidi parar um pouquinho, falei, tirar um meu mini sabático durante a Copa do Mundo. Falei, deixa eu assistir essa Copa do Mundo 2006,
era o quadrado mágico ali do Brasil, que não foi tão Aquela mágico assim. expectativa. Aquela expectativa ali de Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo, Adriano, sim. enfim, foi... Acabou sendo uma Que eu uso frustração. até hoje, a última que eu comprei da seleção. Acabou sendo um pouco frustrante ali, com o Roberto Carlos abaixando ali pra poder puxar meio e o Henry fazendo gol. Mas enfim, parênteses à parte. E aí nesse meio, só que quando eu decidi, obviamente, parar, eu saí mandando currículos e aí acabou um dos meus currículos, caiu no colo de uma advogada do escritório Guzmão e Labruni, na época, até a Karina Miller, do Miller Mazzonetto, enfim, creio que vocês a conheçam também. Entrei, enfim, fui lá e quando eu fiz isso em 2006, eu fiz a entrevista durante ainda a Copa do Mundo, acabei, meu período sabático durou uma semana só, mas eu fiz a entrevista quando me viram, que eu já tinha alguma experiência na área de PI, me contrataram praticamente no mesmo dia, enfim, fiz lá, deram uma prova rápida só para eu, enfim, não lembro até hoje, foi uma oposição para eu fazer, eu sabia já fazer a oposição, porque nós fazíamos tudo interno Então, era das marcas. especificamente para o setor de marcas. Para o setor de marcas, né? Então tive essa possibilidade dentro do setor de marcas. E aí de lá fiz a prova de inglês e uma oposição. No dia seguinte me ligaram. Comecei isso em 2006. E eu entrei, e acho que é muito interessante, né? Enfim, acho minha carreira nesse aspecto dentro do escritório, porque eu acabei passando literalmente por todos os níveis de carreira ali. Comecei como estagiário no meio do 4º ano. Me formei ainda como... Era um advogado associado, vamos dizer assim, era quase que um trainee, que a gente fazia durante um ano, e depois entrava no plano de carreira, júnior, pleno, enfim, sênior, me tornei aí coordenador. Depois de um tempo, aí, em 2017, eu fui convidado a integrar a sociedade do escritório, onde estou lá há 7 anos agora, como um dos sócios ali da área e líder da área de marcas do escritório. Então, em linhas gerais... Bacana. Foi essa trajetória aí dentro do Guzmão e Labruni. Baita história, 17 Thiago. anos. Baita história. E já fica um insight pro pessoal. Então, o Thiago, ele entrou no escritório já com conhecimento de PI. Sim. Né? Esse é um baita insight, porque isso te dá um diferencial competitivo em relação aos outros candidatos, que é absurdo. Porque a pessoa já entra ali com conhecimento de marcas, já entra com conhecimento técnico, né? Porque até hoje não é fácil, né? As grades dos cursos de direito não contemplam PI, quando contemplam é o próprio professor de direitos reais que dá, nem acredita, fala que monopólio, não concorda muito com o sistema de PI, mas sim, querendo ou não, a informação é muito mais, hoje em dia é muito mais acessível aos estudantes em relação à PI, né? Na época... Você acabou dando sorte. Sim, sem dúvida. Caí totalmente de paraquedas, não sabia nada de PI. E, de fato, como o Rafa falou, o Igor também mencionou, você ter essa experiência, eu digo hoje, eu como gestor, como líder lá do escritório, sempre que a gente está trabalhando aí numa vaga, desde um estagiário até mesmo seja advogado, independentemente dos níveis, se a pessoa já tem alguma experiência, sem dúvida é um diferencial. Acho que não é diferente em outras áreas, mas dentro da propriedade intelectual, que ainda é mais restrito, e como Igor mesmo mencionou, você tem um background muito mais restrito e acesso à informação muito mais limitada durante a graduação, se a pessoa vem com alguma bagagem, acaba sendo um diferencial. Eu já escutei de escritórios de advocacia que eles contrataram advogado sem nenhuma experiência em PI, para o time de PI. Porque simplesmente não tinha opção. Dependendo do setor, é que marcas é um setor simples, que já... né? Não, é um setor que até já demanda uma entrada com marcas, mas às vezes um contencioso... Conhecendo a parte processual a já... parte processual é o mais significativo. Lá no escritório é mais comum, de fato, a gente buscar, né, contratar alguém que não tenha ainda um conhecimento em PI, muito mais na área do contencioso, justamente pelo tendo um conhecimento aí, um background em processo civil, já acaba sendo suficiente, e aí aprende PI na prática ali no dia a dia. Para a nossa área de marcas, a gente acaba optando sim, a não ser que seja um advogado bem júnior, né? Alguém que está ali começando, comecinho da carreira, a base mesmo do nosso plano de carreira, e a gente, obviamente que a gente busca alguém que não tem experiência. Porque hoje em dia tá mais fácil, né? A pessoa também adquirir conhecimento. Na internet, a pessoa consegue ali fontes de informação que são confiáveis. Quando você iniciou, eu imagino que era muito mais difícil, né? A pessoa se capacitar. Totalmente. Não tenho dúvida disso. Tanto que, enfim,
terminando a faculdade, comecei a fazer vários cursos adicionais de associações, ABAP, ABPI, cursos de curta duração, maior duração. Já emendei logo numa especialização na FGV, enfim, que no final do dia, né, é uma especialização de fato, mas eu vejo, e hoje o quanto que eu conheço dentro de propriedade intelectual, é quase que uma graduação em propriedade intelectual, né? Uma especialização, mas se você for ver o que é ensinado ali, é uma graduação, é a base que, se você tivesse essa base antes, certamente teriam mais profissionais qualificados. E é um curso fantástico. Bacana, bacana, Thiago. E, Thiago, eu acho que é interessante para o pessoal também entender quais são as diferenças em termos de competência e o que é esperado de você à medida que você sobe ali na carreira. Porque eu acredito que, às vezes, o que te faz ser um bom advogado júnior não é o que te faz ser um bom gestor, né? Então, você tem que ir se tornando líder. Fala um pouco sobre isso para o pessoal, por favor. Bom, eu acho que esse é de longe, um dos maiores desafios da carreira como um todo, né? Você, de fato, começar a pensar no lado de uma gestão, no lado de como lidar com pessoas, são pessoas diferentes. Não por acaso que, logo depois das minhas especializações, eu fiz um mini MBA, eu diria. Acabei me arrependendo depois de não ter feito um MBA, que seriam 6 meses a mais, foram só 18 meses, que era um Business and People Management, que era em gestão de pessoas e negócios. Justamente para adquirir ferramentas, conhecimentos, para conseguir aí, de fato, exercer um papel muito diferente com a minha equipe. De gestor, né? De gestor mesmo. Eu digo, né, o advogado júnior, a gente tenta deixar isso o mais claro possível. É uma demanda, a gente vê cada vez mais as novas gerações estão buscando cada vez mais clareza. Já tinha a minha época, hoje ainda mais. Eu quero saber como é que quais são os passos. É quase que eu estivesse jogando um jogo de tabuleiro. E não é fácil você mostrar isso. Eles gostam de uma clareza. A gente tenta mostrar de uma forma óbvia, sendo simplista, mas o advogado júnior é aquele que está aprendendo a técnica, né? O advogado pleno é aquele que ele está aprendendo a técnica e já consegue compartilhar esse conhecimento com outras pessoas e, ao mesmo tempo, começar a exercer o papel de alguma liderança, de alguma gestão, ainda que seja num nível de um estagiário ou num nível de um paralegal. E também de um advogado mais júnior do que ele. Quando a gente fala para um próximo passo na carreira voltado para um advogado sênior, ele já tem que ter o nível técnico já tem que estar se consolidado, e aí o nível, né, nesse lado da gestão de pessoas, o trabalho da liderança, da revisão, da supervisão do trabalho, tem que estar consolidado para se tornar um advogado sênior. E aí, a partir do momento, quando você é advogado sênior, você tem o próximo passo, que é olhar para a técnica, olhar para as pessoas, mas olhar também para o negócio. Começar a pensar na captação de clientes, começar a pensar na estruturação e aonde você pode multiplicar ganhos, para, enfim, poder se tornar sócio e aí, de fato, fazer o bolo do escritório crescer e você ter ali uma fatia cada vez maior para si próprio. Em linhas gerais, seus colegas nesse curso tinham colegas advogados ou não? Cara, tinham 2 advogados, só que ele era chefe, não lembro exatamente o cargo, da Polícia Federal, não fazia nada. E uma outra pessoa largou o direito e foi trabalhar com investimentos e aí trabalhava na época no Itaú. Então, assim, a turma acho que tinha uns 68 pessoas e nenhum advogado. E assim, foi muito interessante, porque antes mesmo desse certificate que eu fiz, né, que eu falo um mini MBA, no INSPER, eu fiz também um curso de gestão e lideranças para advogados na FGV. E aí foi um curso de 6 meses, se eu não me engano. Foi muito rico, muito bacana. E ali eram só advogados. Foi muito legal, porque eu tive acesso a outros colegas, outros parceiros. Eu super recomendo, dependendo do nível de carreira, buscar isso. O Casper Libero tem isso, o INSPER tem isso, a FGV tem isso. Tem várias instituições que tem. Eu acho que é um diferencial. Obviamente, a gente não pode esquecer da técnica, né? A gente não pode esquecer do aprendizado de fato técnico, porque não tem, mas hoje em dia, quando você está pensando em fazer alguma coisa diferente, enfim, vocês empreendem no negócio de vocês, na escola de PI, vocês sabem que não é só olhar para a técnica, vocês têm que saber como se comunicar, têm que saber como se posicionar, o que vender, o que oferecer, quais são as oportunidades. E a técnica do direito não vai nos dar isso, pelo contrário, a gente tem que abrir a nossa mente, abrir o leque de opções para poder conseguir, de fato, apresentar diferenciais no mercado. E é o que eu vejo dentro de um escritório de advocacia. E por isso que um outro elemento que eu trago com muita tranquilidade, para mim, essencial, é o atendimento ao cliente. Hoje eu vejo que, eu diria hoje que o mercado de PI está muito mais competitivo,
me parece, eu tenho uma sensação ali, e a gente tem agora buscado indicadores, isso está corroborando a minha sensação e percepção ali. Metade dos clientes que acabam, chutando aqui um percentual, 50% dos nossos clientes, novos clientes que ingressam ao escritório saindo de algum outro atendimento. Não estava feliz com a forma como estava sendo atendido. E aí a forma... Demora um pouco no atendimento, talvez por e-mail demais, né? Sem aquele a contato forma personalizado. E não relacionado, o atendimento não relacionado à técnica. Tem ainda a técnica, tem ainda o preço, tem ainda o relacionamento, as pessoas que, enfim, a gente às vezes ganha cliente porque uma pessoa ingressou um novo diretor jurídico que me conhece, ou que conhece o Jaque, ou que conhece o Guzmão, e a Letícia, e assim por diante, João. Mas clientes que saem de escritórios grandes e vêm para nós, é isso. E o inverso, tá, gente? Também não só ganha clientes, a gente também falha, né? E clientes que saem do nosso escritório, normalmente são porque teve alguma questão, não estava se sentindo visto. Ainda bem que nós ganhamos muito mais clientes do que perdemos. Essa conta é bastante positiva. Mas é uma nuance que é muito relevante. Eu tento, né? Eu acho que um dos meus desafios hoje mostrar, né, para a nova geração, os novos entrantes ali do escritório, essa necessidade e importância de você ter um bom atendimento. E o bom atendimento não está relacionado só à técnica. Você precisa fazer a técnica acontecer, mas está relacionado à responsividade. A informação hoje, no estalar de dedos, ela saiu daqui, chegou na China. Se você demorar para enviar um e-mail, não dá. Alguém vai enviar para o seu cliente, exato, né? Esse alguém é o ponto. vai mandar antes do que você, ou ele vai ficar lá. A gente teve uma vez uma palestra, isso para nós foi inesquecível, eu acho que é muito bacana. Acho que vocês já devem ter ouvido falar da Josi Jardim. Ela é uma das fundadoras do Jurídicos de Saia, ela é hoje diretora jurídica, ou VP jurídica, exatamente na Amazon. Na época ela trabalhava na General Electric, na GE, e ela deu uma palestra no escritório, falando diversos aspectos, e ela falou que a maior dor dela como gestora, e ela é uma das referências, uma das mulheres mais respeitadas no mundo corporativo, enfim, de fato uma pessoa ícone e referência, ela falou que uma das maiores dores que ela tinha era o que ela chamava de cone do silêncio. Mandar uma mensagem e ficar sem resposta. Falou que era assim, uma coisa absurda. Isso me marcou, isso a gente usa essa expressão cone do silêncio lá quase que um mantra dentro do nosso escritório. Não pode ficar no cone do silêncio. Nem que seja uma mensagem minimamente recebi, estou cuidando e vou te responder em breve, ou amanhã, ou depois, etc. Mas isso tem que ser nacional. Eu acho que esse é um dos diferenciais. E eu vejo hoje a dificuldade, né, que a gente tem de conseguir, com o volume de coisas acontecendo ao mesmo tempo, dar esse atendimento de qualidade voltado à questão da responsividade de um lado e aliado à técnica do outro. Não é fácil, né? Precisa ser claro, precisa responder aos clientes de tudo que eles fazem, tudo que eles perguntam, tudo que eles querem endereçar. Isso até porque tem uma equipe, né, extensa. Então, às vezes, alguém não responde porque acha que outra pessoa vai responder. É isso. Isso é muito importante. No Guzmão, vocês têm um playbook interno para conseguir atender o cliente da melhor forma possível? Porque, pelo que eu estou percebendo, vocês se preocupam muito com essa questão de gestão. Dá para perceber que é um escritório que leva isso em consideração. Tem muitos que não levam, né? Então, vocês têm ali um playbook. O cliente mandou uma mensagem para a gente, tem que responder em, sei lá, em 24 horas, 48 horas, algum KPI ali para identificar se a performance está boa. Sim, temos... a gente tem, de fato, um guideline lá, né, um playbook de mínimos. Acusar recebimento da mensagem no mesmo dia, com exceção das mensagens que chegam fora do horário regular do expediente. Para acontecer isso, dia seguinte. E respostas de mensagens, a gente tem um SLA de 24 a 72 horas. SLA, não sei se todos conhecem, mas é Service Level Agreement, acordo nível de serviço. E a gente tem um SLA, a gente tem um sistema, um controle que a gente chama de controle de demandas, onde a gente tem SLA para absolutamente quase tudo. Queremos chegar a tudo, um passinho de cada vez. Tudo que é faturável no escritório nós temos, todos os serviços que são faturáveis a gente tem um SLA. Então, um legal opinion, tenho
3 dias para entregar para o cliente. Uma busca, uma investigação, tenho 5 dias. Entendi. Uma oposição, tenho 5. E aí a gente vai Já tem cada esse um parâmetro, dentro. não é subjetivo, Não né? é subjetivo. Tem uma objetividade, isso inclusive está aliado e atrelado às metas das pessoas. O cumprimento do SLA é atrelado às metas das pessoas dentro dos nossos parâmetros, que está relacionado depois, como consequência, à bonificação de cada um dos profissionais. Então, uma forma de ter um controle, de uma maneira um pouco mais objetiva, obviamente, e, de fato, indicadores que nos ajudem a mostrar e exercer. Isso foi uma somatória, né? O Guzmão, uma vez, conversando conosco, teve visões ali, ele é sempre um lado, de fato, visionário do escritório, é onde ele consegue enxergar anos-luz à nossa frente, começou a nos provocar. E outras experiências que a gente teve na vida, e, enfim, vivenciou com clientes, parceiros. A Amazon tem isso, tem clientes que tem esse tipo de situação, onde você tem que cumprir SLAs e depois eles fazem avaliação. A gente tem alguns clientes que nos mandam a cada quarter ou semestre ou anual, depende eles mandam uma avaliação. Qual foi a sua avaliação técnica, qual foi a sua avaliação de responsividade, qual foi a sua avaliação de clareza e objetividade dentro normalmente são esses 3 pilares. Então isso e a gente começou, entre aspas, se inspirar, e aí criamos nosso próprio sistema, enfim, de gestão, e amarramos tudo ali. E a gente tem cada vez mais dado a responsabilidade, né, de fato, a evolução. Quando a gente criou, e eu fui uma das pessoas ali que encabeçou o projeto, junto com o nosso time de TI, a gente começou, eram dias úteis o SLA. Hoje eles mudaram para horas. Os nossos SLAs agora são em horas. Obviamente, não somos malucos e não é um lugar... Pelo contrário, com toda a razoabilidade. Mas por que a gente também fala em horas? Porque o SLA eu preciso controlar todo. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui em off. A gente tem muita automação e temos robôs lá no escritório. O robô, ele pode trabalhar 24 horas por dia, sem problema nenhum, direto. Então, e ele é muito mais rápido que nós, seres humanos, por óbvio. Né? Enfim, o script roda ali e funcionou. E os SLAs do robô antes, em um dia útil, ele acabava sendo menos produtivo do que ele poderia. Então agora a gente, para o robô e saber se deu algum problema no robô, a gente tem o SLA das atividades deles muito reduzidas. Então eu já sei se deu algum problema e consigo intervir naquele momento de maneira, enfim, quase que ao mesmo tempo. Em 1 hora, se teve algum atraso e uma informação básica. Pô, bem interessante mesmo. E eu até comentei com você que o Guzmão fez um baita post ali no Instagram, né? Com um drone. Eu achei aquilo sensacional. E eu tava até conversando com também um amigo, que ele é CEO também de uma grande empresa ali de PI. Ele também elogiou. Né? Então, eu acho que quando você faz algo desse tipo, que ninguém do mercado está fazendo, você chama atenção. Então, eu queria saber, vocês estão vendo o impacto dessa abordagem inovadora ali do Guzmão, tanto em termos ali de gestão, quanto em termos ali dessa expansão digital? Sim, não tenho dúvida. Eu acho que uma das críticas que a gente tem muito do mercado como um todo, e a gente tenta se posicionar diferente, óbvio, precisamos aparecer, precisamos estar em evidência de alguma maneira. Isso é fato na vida hoje, que você tem que de alguma maneira. Sim. Temos limitações, obviamente, do nosso código de ética, da OAB, enfim, temos algumas limitações ali, cuidados são tomados. Mas quando a gente fala de posts, né, de conteúdos, etc., a gente vê muito posts das pessoas com conteúdo bastante vazio ou com conteúdo bastante superficial. O fulano participou do evento tal, fulano participou do evento tal. Tá indo pra INTA. Ok, isso eu acho bacana. Legal, acho que tem que ter essa informação. Sim. Mas a gente ainda vê muito pouco conteúdo. Né? A gente vê muito pouco conteúdo. A gente tem as nossas pílulas, não sei se vocês já tiveram acesso, mas são pílulas ali de conteúdos. A gente tenta, inclusive, colocar ali as pílulas até fora do PI tradicional, né? Dentro de marcas, patentes, desenho industrial. Óbvio, são relevantes assuntos, mas a gente tentar buscar mais novas tecnologias ou patentes, assuntos que são mais relevantes, marcas, enfim. Já acho que aí começou a nossa inovação perto do que a gente tem visto aí dentro de um beabá. E aí, enfim, a gente teve o pessoal lá, sobretudo, encabeçaram o nosso comitê de marketing, que o Guzmão é uma das pessoas, o próprio sócio um dos sócios fundadores do escritório, uma das pessoas ali chave, teve uma ideia que nos achamos brilhante, que foi, para celebrar os nossos 35 anos, fazer um documentário. Só que foi um documentário, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, e até foi a origem desse post aí. A ideia ali foi
falar da história de PI, da PI, junto com o escritório. Então, um paralelo, né? Contando desde a parte da nova Constituição, passando pela nova LPI, enfim, também dos tratados lá atrás, e pegando pessoas que são referências na área como um todo, enfim, pegamos pessoas de fato ali, convidamos, né? Não teve nenhuma remuneração, nada, pelo contrário, foram pessoas que tiveram interesse em participar e de fato doar ali o seu tempo, e foram aulas e aulas sobre a matéria. Os documentários, salvo engano, dá em torno de 8 a 9 minutos cada um dos episódios, são 4, são 40 minutos, só que a gente tem mais horas e horas e horas de materiais ali. Inclusive, estamos pensando aí em desdobrar em novas pílulas, né? Novas pílulas, novos materiais, enfim, porque foram aulas de direito internacional, aulas de fato de PI como um todo e das pessoas até fora do nosso escritório. Então a gente teve essa ideia e contar também a trajetória do escritório juntamente com isso. E, assim, foi muito legal porque todo mundo que teve acesso gostou do conteúdo, e aí a gente fez depois um short version, né? A gente fez ali uma versão reduzida, a gente fez ali formas de comunicar. E o post, né, que você mencionou, assumo eu que tenha sido justamente isso, quando você mencionou o drone, porque foi toda a abertura que a gente tem, foi justamente uma divulgação deste documentário, né? Óbvio, sabemos das limitações da publicidade dentro do universo, e ali a gente está muito mais, óbvio que tem uma coisa ligada a outra, mas a ideia ali é também de alguma maneira difundir a PI como um todo, dar acesso à propriedade intelectual a pessoas que não têm conteúdo. A landing page que foi criada, tudo que foi ali estabelecido, e o resultado tem sido magnífico de acessos, aumento de inscritos nos nossos canais YouTube, aumento de pessoas nos seguindo nas redes sociais. Opa! Até a Siri tá querendo falar aqui também. Aumento de pessoas nas nossas redes sociais. Então, nos pareceu inovador, sim, mas eu acho que a inovação foi muito menos a comunicação e esse post em si. Foi muito mais a ideia lá atrás, né? Primeiro de trabalhar conteúdo. E depois esse documentário que, assim, te recebeu e dividimos com colegas, clientes, até de fora. A gente tem as versões com legendas para outras línguas e tem sido um absoluto sucesso. Porque a outra vertente acadêmica vocês já têm. O Jax é professor ali da PUC, você dá aula ali sempre nos cursos da BAP, da BPI. Então, essa linha vocês já seguiam. E aí, esse documentário é super profissional, mas mesmo assim, eu vejo no LinkedIn, vez ou outra, assuntos mais rápidos que vocês abrem a câmera para o pessoal, até eu já vi jovens advogados, estagiários, contando ali um pouco do que achavam do assunto. Essa semana saiu mais um, o que é API para você? E aí, profissionais de diversos setores, o pessoal de marcas, o pessoal do contencioso, o pessoal de patentes, bastante interessante, até porque num escritório de advocacia, nem todo mundo sabe, mas nós estamos ali rodeados de diversos outros profissionais que não só advogados, né? Tiago, o que você pode compartilhar ali da estrutura que vocês têm, sem estar ao lado de biólogos, sem estar ao lado de engenheiros, como é que é? Eu acho que isso é um dos nossos... Assim, acho que tem vários benefícios de trabalhar com propriedade intelectual para um advogado. Porque nós, advogados, se trabalhamos com as áreas mais tradicionais, a gente tem muito pouco contato com pessoas de outro segmento, a não ser os nossos clientes. Mas, tendo do universo ali, a troca é uma riqueza impressionante. E eu acho que esse é um dos diferenciais da área de PI, acho que é um dos diferenciais dos escritórios que conseguem. Até olhando o lado óbvio, a pandemia veio para uma crescente relevante do home office, o trabalho híbrido, acho que foi um ganho para todos os lados, mas esse lado de ter o dia a dia no escritório, estar trocando, estarmos ali todos presentes, trocando experiências, trocando conhecimento, é um ganho relevante. Não por acaso que nós estamos num regime híbrido, nós fazemos um rodízio para que todas as equipes se cruzem pelo menos uma vez por semana lá dentro do escritório. Então, a área de marca se cruze com patentes com o contencioso, digital com entretenimento, enfim, para a gente ter justamente essa troca e aquelas possibilidades de agregar conhecimento e ter novas ideias, né? Porque a gente brinca que muitas vezes lá no escritório as maiores discussões jurídicas são no café. Porque você tem ali, você não está fora da sua área, você está num momento de descompressão, vamos dizer assim,
onde não está focado necessariamente em alguma coisa e às vezes acaba, né? Quantas vezes o ócio ele acaba ajudando a criatividade, né? Enfim, não precisa estar necessariamente tenso atrás ali, digitando, corrigindo alguma coisa ou lendo alguma coisa para você chegar. Então, tendo essa troca, eu acho que isso é um ganho muito grande. E é justamente o que a gente tenta, né? A gente tem, por exemplo, outra coisa que no escritório é muito bacana, a gente tem um grupo, reuniões, acho que são quinzenais hoje em dia, antes já chegaram a ser mensais, hoje é são mais curtos o espaço entre uma e outra, de discussão dos estagiários, né? Então, assim, os estagiários de áreas diferentes ali trocando, trazendo matéria, fazendo apresentações. Como e, se fosse assim, um comitê de é um comitê de estagiários, onde temos advogados, sócios ali que acompanham. E acho que esse, por exemplo, é um dos diferenciais para a gente ter tido tanto sucesso nos multis de PI, onde saímos vencedores em 2 oportunidades. E também brigando com vários peixes grandes, várias, enfim, universidades ou bancas de escritórios ali, grupos que são brilhantes. Mas a gente tem uma troca ali impressionante. Isso é o dia a dia. E os estagiários, eles são demandados né? E até um pouco pegando carona nisso, do lado do estagiário, do advogado recém-formado. Como uma dica, uma questão muito que é importante, buscar de fato o conhecimento além do seu dia a dia, né? Não tentar... Óbvio que a gente aprende muito na inércia ou a esmo, na medida em que os casos práticos vão acontecendo. Mas se você consegue buscar conhecimento através de troca de experiência com outras pessoas, através da leitura, através de se interessar por alguma coisa que não seja da sua área, certamente colherá frutos. Eu estou no escritório há 17 anos e sempre trabalhei na área de marcas. Mas hoje eu me sinto muito confortável na minha posição de sócio em representar o escritório em qualquer tipo de reunião, seja para tratar de patente, seja para tratar de direito digital, seja para tratar de direito de autor, que também trabalhamos muito lá. Obviamente, não vou alcançar a técnica que um biólogo, um químico, um engenheiro, mas sabe-se que você consegue colocar ali, dar uma estratégia. Inclusive, eu tive algumas experiências em processo civil, não sou processualista, mas conheço muito e consigo, inclusive, dar estratégias. E eu acho que eu aprendi isso vivenciando e tendo as oportunidades com outras pessoas diferentes. Aí a complementariedade das demais áreas que você tinha levantado a bola, Igor. É aproveitar essas oportunidades. Porque eu vejo que muitas pessoas acabam... Não que não tenha que ser especialista. Eu sou especialista em marcas. Eu conheço, meu universo é marcas. Sem dúvida alguma. Mas você precisa conhecer o restante da propriedade intelectual. Primeiro, para você poder fazer o seu bolo crescer, aproveitar oportunidades, poder de fato ofertar os serviços, vender o seu escritório para colegas, para outros clientes, aproveitar um cross-selling em oportunidades que aparecem ali na sua frente, né? E que se você não souber fazer a pergunta certa, você nunca vai conseguir alcançar. Bacana, bacana demais. Isso volta para o que você falou anteriormente, né? Das 3 etapas. Então, basicamente, técnica, e depois pessoas, e depois negócio. É isso. Para a pessoa acrescentar no negócio, na minha opinião, ela tem que ter um entendimento 360. Porque senão ela não tem como acrescentar. Porque ela vai estar vendo só um aspecto do negócio. E os colaboradores que mais acrescentam, eles entendem o negócio ali por completo. Então eles entendem todos os aspectos e conseguem ali aprimorar, dar sugestão. Porque eles sabem ali os objetivos da empresa, como é que está a estrutura interna atualmente. Conseguem ali fazer modificações. Essa parte do comitê também achei muito bacana. Eu li um livro recentemente que é o Gestão de Alta Performance, postei até no Instagram, do CEO da Intel. Aí ele fala sobre isso, a importância ali de você ter um comitê para essa troca de informações. Fantástico essa parte. E, Thiago, outra questão que eu queria te perguntar em relação ao mercado de PI. Então, assim, tem muita gente que está iniciando hoje em dia que a pessoa tem um pouco de medo até, um pouco de receio. Porque a pessoa acha que possivelmente PI está saturado. Porque o pessoal do direito tem muito isso, de achar que toda a área está saturada. Então, assim, eu queria saber, logo quando você iniciou, como é que estava o mercado em termos de aquecimento, em termos de oportunidades e, atualmente, ainda tem oportunidade na API? Né? Basicamente, essa é a pergunta. Acho que é uma pergunta super pertinente e, assim, se a gente for fazer uma análise simplista, tudo vai estar saturado. E eu acho que todos os mercados, eles estão saturados para quem faz o mesmo ou o beabá. Para você ter oportunidades, e aí eu não digo no universo jurídico, eu vejo o universo como um todo.
qualquer segmento de mercado, qualquer ramo do negócio, você precisa buscar fazer o diferente. Sem dúvida alguma, eu olhar 17 anos atrás, na verdade 19, né, quando eu tive o primeiro acesso à propriedade intelectual, o mercado era muito menos, tinham muito menos players oferecendo, muito menos players de referência. Os mesmos referências existiam, mas não tinham escritórios menores ou de médio, pequeno porte que hoje, de fato, estão atuando aí, alguns fazendo muito bons trabalhos, ótimos trabalhos, e que estão se tornando referência e com méritos crescendo. Mas justamente, e eu vejo que esses players, esses outros escritórios que estão ocupando espaço, eles estão galgando novos degraus e conseguindo crescer justamente porque eles estão com propostas inovadoras, com visões diferentes, não vender mais do mesmo. Porque, de fato, se a gente for olhar a API tradicional, é um trabalho muito mais comoditizado hoje em dia. Então, depositar marca, depositar patente, fazer este beabá, desenho industrial, óbvio, ainda é um reme-reme que dá algum lucro, tem muitas empresas aí que vivem especificamente disso, ainda dá lucro. Só que eles estão inovando a forma seja no preço, seja na forma de vender, na forma de se comunicar. Não está simplesmente se mantendo. Do nosso lado, um escritório consolidado, a gente pensa, né, estrategicamente de uma maneira diferente. Eu acho que os escritórios que ficarem presos à burocracia básica da propriedade intelectual, sobretudo da propriedade industrial, marcas, patentes, desenho industrial, está fadado ao insucesso. Um insucesso, porque já está sucesso, mas está fadado talvez à estagnação ou minimamente, ou eventualmente, dependendo, até a fechar as portas num médio prazo. Justamente por isso que temos que vender o trabalho e oferecer e buscar novas, de fato, ideias, novas formas de fazer negócio e vender o que chamo simplesmente da consultoria dentro de TI. Automação ou inteligência artificial vai ajudar em algum aspecto, mas hoje não consigo vislumbrar exaurir todo o papel de um advogado em quaisquer dos segmentos. Vai precisar ter alguém ali, minimamente, para ajudar a treinar, num futuro muito mais distante, uma IA que precise, né, de uma supervisão, vamos dizer assim. Mas não dá para ofertar somente o mesmo. Tem que, de fato, pensar em alternativas. Pensar em você buscar trabalho através de onde os advogados, trabalho de valor agregado, onde eu posso, de fato, vender as minhas horas e não vender a burocracia. Com certeza. E hoje em dia a gente está em um mundo onde, a todo momento, né, surgem novos canais de aquisição de cliente. Então, eu acho que o ponto é você ficar muito atento a isso e você buscar ali um canal novo, possivelmente, uma estratégia nova, uma plataforma nova, um serviço novo correlato de API, que com isso você consegue ter resultados exponenciais. E eu sempre, né, falo para o pessoal, cara, pensa no exemplo ali da contabilidade. Então, antigamente também, era muito mais difícil você arranjar um contador. E via de regra, qualquer escritório de contabilidade, ele tinha um ticket ali mínimo para cobrar, né, um ticket considerável. Hoje em dia tem empresa online de contabilidade que você paga literalmente R$100. Aplicativo. Sim. Aplicativo para fazer sua contabilidade. E essas empresas, mesmo assim, elas estão crescendo exponencialmente, estão com valuation ali de milhões. Então a questão é inovação. E outro argumento, né, que eu sempre falo para o pessoal é que se no mercado estão chegando novos players a todo momento, é porque tem demanda. Perfeito. Né? Então, assim, se o pessoal está indo para certo mercado, é porque tem demanda, gente. Às vezes, se você entra no mercado e só tem você nele, muitas vezes isso é um indicativo ruim, porque não tem demanda, né? Então tem muita startup que é assim, eu vou criar um produto aqui, uma pílula inovadora. Beleza, não tem demanda nenhuma. Então se você entra no mercado e tem certa demanda já, tem players entrando, muito possivelmente é porque é um bom mercado. Mas a questão é sempre tentar inovar, seja ali no serviço, seja no método de aquisição, distribuição, enfim. Eu concordo muito com isso. Não podia concordar mais, e de fato é isso. Eu acho que faz tempo que estará saturado e não vai ter demanda para quem faz o beabá. Porque aí, se você faz o beabá igual do seu concorrente, o que vai contar no final do dia é o preço. Você tem que agregar valor de alguma maneira, seja com inovação, com atendimento diferenciado, com valor agregado. E hoje, né, escritórios DPI que de fato oferecem serviços de uma qualidade do ponto de vista técnico, eu consigo contar muito menos do que, eventualmente, o que vende a burocracia
e o REMI padrão, que ainda vejo demanda. É só ver vários escritórios crescendo na burocracia. Só que você chega a determinado tamanho, um escritório nosso com 120 pessoas, ou escritórios maiores que o nosso com 200, 300, 400 pessoas, o custo inicial, o custo operacional é muito grande para você poder viver só da burocracia, né? Você precisa de um trabalho de maior valor agregado. Então, é justamente o nosso DNA hoje, acho que é o DNA dos principais escritórios maiores ali e nossos principais concorrentes. Bacana demais, Thiago. E outro tema para a gente trazer aqui, que eu acho que o Igor pode contribuir bastante também, é o tema técnico ali, né, de marcas. Então, a gente sabe que você trabalha muito com registro internacional de marcas. E o pessoal tem muita dúvida, né? Vale a pena utilizar o protocolo de Madrid? Quando é que vale a pena? Vale a pena pegar correspondente? Então... Não, mais do que isso. Doutor, quero registrar minha marca no mundo inteiro. Quero registrar essa marca para o mundo. Esse é o principal que eu já ouvi de cliente. Não, eu quero um registro internacional. O que é esse registro internacional? Bom, antes de entrar na parte técnica, até pegando, né, eu falo isso, eu sempre fui uma das pessoas favorável ao protocolo de Madrid, justamente por conta da questão da burocracia. Colegas me batiam, entre aspas, muito em mim. Não, mas a gente vai perder dinheiro com depósito, com vários outros desdobramentos que a gente ganharia por conta dos estrangeiros. De fato, isso iria acontecer. Mas o futuro, eu já previa que o nosso futuro lá atrás não estaria relacionado a ganhar, faturar com o depósito de marca, com o REMI, a burocracia. Então, esse é o primeiro parênteses, né? Então, sempre fui muito favorável e por isso que estudei muito, fui atrás, enfim, faço parte de associações nacionais e internacionais, dou aula sobre o tema, justamente porque eu acho que é um dos impulsionadores que a gente pode ter na nossa realidade do mundo de PI, sobretudo o universo de marcas, para conseguir novos negócios e novos trabalhos, né? Primeiro, a grande mística, né, Igor, que você trouxe em relação ao registro internacional. Primeira coisa que você tem que desmistificar, não existe registro internacional de marcas. Isso é muito importante, eu tento muito buscar, porque as pessoas acabam usando o termo registro e dá a ideia de que eu vou fazer uma vez, uma única ação, um único registro e vou ter uma proteção global. Isso não existe. Eu uso até, embora muitas vezes as pessoas usem a expressão registro internacional, a própria Organização Mundial da PI, ela fala como International Registration, quando a gente está lá perante o IPA ou OMP, né? Enfim, dependendo aí em inglês o IPA e em português OMP, eu trato como uma inscrição internacional. Porque o processamento, né, o protocolo de Madrid, nada mais é do que um facilitador de proteção das marcas fora do Brasil. A regra geral antes do protocolo de Madrid, qual era? Primeiro, nós temos, né, a soberania de cada território, de cada país. Então, como regra geral, o advogado brasileiro ele não pode buscar e representar seus clientes fora do seu território, dentro do nosso território nacional. Então, eu quero proteger uma marca nos Estados Unidos, na China, na Europa, eu precisava, obrigatoriamente, contratar um escritório local. A não ser que eu tivesse, não é o caso... Conheço muitos poucos escritórios brasileiros, tivesse uma filial lá com advogados locais, com a OAB local, de fato, com a licenciatura ali para poder exercer atividade de advogado ou de agente, conforme o caso local, para poder fazer esse registro. Então você tinha que contratar, né, um terceiro, você sempre tinha um intermediário para processar esse registro. O protocolo de Madrid veio para simplificar isso. O protocolo de Madrid veio para eliminar essa necessidade de contratação de um agente ou um advogado local para o processamento de registro. Então é um sistema que ele facilita, ele é um depósito internacional e não um registro. Você faz um depósito, um pedido de registro internacional de marca. E esse pedido de registro ele é processado perante a Secretaria Internacional na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMP, e a Secretaria Internacional faz o processamento ali, a parte burocrática, e aí vai desmembrar para todos os países que nós chamamos os designados, são os países que você designa. No momento em que você solicita, faz esse depósito do internacional via Brasil, via NPI brasileiro, você vai selecionar esses países, e quando chegar na OMP, ela vai aí enviar para cada um desses territórios que você designou. A partir dali, é como se fossem pedidos nacionais, e aí a soberania de cada estado vai ser respeitada, uma análise de registrabilidade vai ser realizada em cada um desses territórios. Então não existe um registro internacional. Existe sim um depósito, e aí você tem uma inscrição internacional, que é o grande guarda-chuva desses processos filhos, que a gente chama, que são as designações locais. O processo base é sempre o pedido ou registro brasileiro,
que deu origem a isso se a gente iniciar o protocolo de Madrid por aqui. O caminho inverso é verdadeiro também. Um player americano pode preencher que quer o depósito também no Brasil e aí chegar dessa forma. Na prática, Thiago, o que você viu nesses 5 anos de protocolo de Madrid? Realmente aquilo que propagavam vai diminuir, não vai diminuir? O que você sente para o brasileiro? São duas vias, como você mencionou. Primeiro, daqui o relato com relação à via do estrangeiro para o Brasil, né, usando o protocolo de Madrid. Sem dúvida nenhuma, diminuiu o número de depósitos, a gente sentiu lá no escritório e converso com colegas de escritórios concorrentes e a sensação e a percepção foi exatamente a mesma. Diminuiu os depósitos nacionais via Brasil Direto, que o escritório de lá ou o cliente estrangeiro nos procurava para a gente fazer o pedido de registro, depositar o pedido de registro no Brasil. Então, diminuiu a receita com isso. Porém, em contrapartida, a minha sensação aumentaram o número de designações em relação a depósitos que viriam. Então, lá no escritório, a gente tem um equilíbrio muito grande entre os depósitos e as designações que nós passamos a acompanhar. E a gente conseguiu buscar receita através de outros desdobramentos, que aí é onde eu volto lá no diferente, na consultoria, no trabalho mais técnico. Sejam com oposições, sejam com as buscas de viabilidade, com legal opinions e análises de risco no uso, no registro, etc. Ou, eventualmente, até nos desdobramentos quando tem uma análise do INPI. Exigências, recursos contra o indeferimento e assim sucessivamente. Ainda está num balanço, mas o valor que você consegue ganhar em um trabalho técnico, que seria o recurso, uma oposição, uma legal opinion, é muito maior do que um valor que você ganha num depósito. Depósito você tem que necessariamente ter um preço mais competitivo porque outros players ali, a técnica você consegue ali dar uma diferenciada. Então, perdeu-se de um lado para ganhar do outro. Eu ainda não consigo perceber um ganho maior do que se tinha antes, mas eu vejo um equilíbrio e uma forma de investimento para o futuro. E eu acho que é o futuro no sentido de escritórios não vão, com algumas exceções, modelos de negócio muito específico, como temos falado, ganhar ou viver de depósito de marcas, de pagamento de taxas finais, de renovações. A gente vai viver de consultoria em propriedade intelectual que vai abranger um monte de coisa, ainda que esteja dentro do universo de um prosecution, de um processamento de registro junto ao INPI. Então essa é uma forma e o protocolo de Madrid ele foi um impulsionador desse lado. A via inversa, eu hoje, com os nossos clientes nacionais, eu consigo usar e seguir a proteção das marcas lá fora com muito mais eficácia e escala do que eu conseguiria anteriormente. Um custo para uma empresa nacional depositar uma marca fora do Brasil hoje, via protocolo de Madrid, ela economiza minimamente 30%. Mesmo pagando em francos suíços. Mesmo pagando em francos suíços, mesmo pagando em francos suíços. Por quê? Você elimina a necessidade de um advogado local. Os honorários dos advogados locais, eles se equivalem aos custos das taxas e muitas vezes eles são mais altos dos custos das taxas. Então a gente tem, eu falo minimamente 30%, porque dependendo da escala que você coloca, você consegue economizar 70%, 80%. Nos cursos de protocolo de Madrid que eu dei, enfim, um dos nossos clientes, inclusive eu dou uma aula em parceria com um representante desse cliente, convidado, junto à aula para tentar de alguma maneira disseminar e encorajar as pessoas a cada vez mais usarem. E a gente mostra ali, com a autorização do próprio cliente, os ganhos que eles tiveram em economia de custos em demandas. E assim, é um cliente, uma multinacional gigantesca, onde faz depósito de protocolo de Madrid em mais de 100 países de uma vez só. Então imagina, chutando baixo, se você pegar $1.000 para cada um desses países, 100 países, você já está economizando $100.000. Né? $100.000 vezes um câmbio 5,1, 5, 2, enfim, que seja 5, você está economizando R$500 mil. Né? Isso numa forma simplista, né? Então o ganho em escala nacional é muito relevante. Agora tem designado que melhor não, de jeito nenhum, bateu o pedido via protocolo de Madrid,
vai sair uma exigência, vai sair alguma coisa? Enfim, a gente ainda eu brinco, a gente ainda é beginner aqui, estamos aprendendo com o Protocolo de Madrid, são 5 anos, próprios cursos que a gente deu e estamos dando, outros colegas que são envolvidos no tema, a gente aprende a cada ano, a cada aula, a cada momento que a gente tem, já cometemos falhas no escritório, todas corrigíveis, obviamente, mas falhas onde acabou gerando custo, então assim, é uma curva de aprendizado, como qualquer novo negócio que você se envolver. Então você tem uma curva de aprendizado, e essa curva ela tem cada vez mais demonstrado diversas surpresas que a gente tem. Né? Ele tem demonstrado que a gente vai cada vez viver com algumas surpresas. E uma delas é o que você mencionou. Tem países que eles são avessos ao Protocolo de Madrid, porque é um protecionismo, não quero que o agente local ou o advogado local perca honorários, então qualquer coisinha, uma semivírgula ali, exigência, indeferimento. E aí o que a gente faz? A gente orienta o cliente no caso concreto. Se o ganho é em escala, ainda a gente arrisca. Se o ganho não é em escala, aí a gente orienta o cliente, esse daqui vamos pela via nacional. E aí avalia ali. E uma coisa que a gente tem feito, justamente uma curva de aprendizagem, como eu mencionei, é buscar agregar valor na prestação de serviço. O que seria agregar valor? A gente tem quase que um nosso repositório de experiências de Protocolo de Madrid. Aí todos os advogados do meu time, eu peço que eles reportem, ou os assistentes, os paralegais que atuam nessas demandas, a gente guarda nesse repositório experiências que nós tivemos. Na China tivemos esse problema, na Jordânia aquele, Emirados Árabes aquele, e assim sucessivamente, para, numa próxima experiência, a gente não ter o mesmo problema ou já tentar antecipar uma solução. Nem todos os casos vão ser suficientes, mas já é uma forma de justamente você agregar valor. E faz tempo que eu não faço levantamento. Que é algo que existe no nacional. No nacional, né, também, exato. E assinatura digital, assinatura física, como é que funciona? E é isso. Isso é uma das coisas que eu vejo as pessoas, às vezes, quem quer também ir contra o Protocolo de Madrid, fala justamente, não, mas tem um monte de burocracia. Aí eu falo, a pergunta que eu faço é justamente, e no nacional, você nunca teve esse mesmo problema? Porque é aquilo, e acontece. Tem países que eles são críticos em quaisquer situações. Você levou para lá, já era. Né? E assim, a gente tem, eu brinco no Protocolo de Madrid, a gente está cada vez mais aprendendo sobre geografia, porque teve outro país que eu não conhecia, uma ilha ali perto da Polinésia, chama Vanuatu ou Vanuatu, alguma coisa assim. E sobre direito internacional, sobre porque direito. já eram signatários e o isso. Brasilzão só há 5 anos. Exato. Então, assim, você tem algumas vivências, né, com os depósitos fora que são relevantes. Mas eu ainda vejo, né, na balança um benefício. A única coisa que eu sou bastante crítico e gostaria que outros players endossassem a América Latina ainda é muito tímida no Protocolo de Madrid. Né, os países aqui, os membros, Chile mais recente, El Salvador, México, Colômbia, a gente não tem ainda. Peru agora está discutindo e deve entrar. Por que eu falo que isso é um problema? Porque para a indústria brasileira, empresas brasileiras, o primeiro passo é, entre aspas, na região da América Latina. Né? Então, normalmente, né, sobretudo de médio porte ou até de pequeno porte, os primeiros passos, Europa às vezes, Estados Unidos também, mas a América Latina acaba sendo um mercado relevante. E não tendo o Protocolo de Madrid, países signatários da nossa América Latina, você acaba tendo desestimulando em algumas situações que isso aconteça, que tenha um uso ainda mais assíduo. Não tenho a pretensão e nem a esperança de que a via seja igual. Não, pelo contrário. Exterior para o Brasil é uma highway ali alemã, autobahn, e aqui vai ser uma estrada de, no máximo, 2 pistas, né? Não tenha dúvida, a gente ainda está numa mão única, uma indo, outra vindo, e vamos que vamos, né? Então, assim, mas são os benefícios que você tem, eu ainda vejo saldo positivo. E outra, é brigar pela realidade, né? Eu tenho uma frase que eu aprendi um pouco na minha carreira, que às vezes você quer ser feliz ou justiceiro? Você quer feliz ou ter razão? É mais ou menos assim. Muitas vezes, cara, é melhor ser feliz do que ser justiceiro. É melhor buscar ser feliz do que ter razão e você ter essa flexibilidade.
Vamos ali, não vou continuar brigando por coisas que não vão fazer sentido. Vamos tentar olhar o lado cheio do copo e investir nisso. Nadar contra a maré, né? Não vale a pena. Isso, não vale. Não vale. Vai acontecer. É isso. Vamos seguir aqui. É isso. Bacana demais. E, pessoal, aquele cliente que ele só tem ali um país que ele quer registrar internacionalmente. Então a pessoa ela quer registrar só nos Estados Unidos. Ela quer registrar só no México. Mesmo assim, vale a pena? Depende do cenário, pode valer. Pode valer. Depende do cenário, não. Aí a gente faz as simulações de custos. Por quê? Quando a gente fala também do protocolo de Madrid, o ganho não é só no depósito. O ganho ele é nos próximos passos do processo. Uhum. Na renovação, eu vou renovar a inscrição internacional e não vou precisar de um agente local. Se eu tiver uma alteração de nome ou uma transferência de titularidade, eu faço perante a OMP ou o AIPO, enfim. Lá na Secretaria Internacional, não preciso ir no órgão marcário de cada um dos países. Então, muitas vezes quando o custo é próximo, a gente ainda assim recomenda um único país. Obviamente, como eu falei, tem que analisar o caso a caso. A não ser escritórios que cobrem valores muito altos para depositar já o protocolo de Madrid, que não é o nosso caso. A gente acaba, de novo, eu falei, a gente não está ganhando, não buscamos, não é o nosso modelo de negócio ganhar muito dinheiro na burocracia. Óbvio que a gente gosta de faturar, óbvio que mas a gente não foca ganhar na burocracia. A gente foca na consultoria, no lado técnico, quando tem algum problema no processo, é ali onde a gente vai, de fato, buscar, porque é onde eu tenho o valor agregado para, de fato, vender e oferecer ao cliente. Então, e muitas vezes, escritórios, honorários, sei lá, você for depositar no Reino Unido, Estados Unidos, os honorários dos advogados locais são bastante altos. Sim. Né? Então, eu sinto que pode ter também uma imprevisibilidade, né, em relação ao correspondente. Então, às vezes, também o cara pode cobrar um valor inicial, depois querer mais. Isso. E eu sinto que isso pode existir, né? Esse é um dos pontos. E se você for pegar, sobretudo esses países como law, Estados Unidos, ou países europeus como um todo, sorriu, pagou. O timesheet ali é ligado e assim não tem. É uma cultura de cobrança totalmente diferente da nossa. E tanto que a gente toma muito cuidado com esse serviço no exterior lá e a gente tenta, de alguma maneira, endereçar isso com os nossos parceiros locais. Cara, eu preciso ter alguma previsibilidade. Senão vai chegar, vai bater sua fatura no cliente, ele não vai pagar. E eu não tenho como arcar com esse custo. Então a gente sempre pede ali um flat fee ou eventualmente alguma previsibilidade, quais são as potenciais etapas para não ter isso. Senão, e eu deixo bem claro, senão eu não vou pagar. Porque senão a gente fica aqui, o cliente não paga. Né? Ele não paga a fatura surpresa. Falando em correspondente, em parceiro no exterior, acho que também nunca ninguém que tenha vindo aqui no podcast falou sobre a INTA. E o Thiago tá aqui ansioso para embarcar para Atlanta. É isso, Thiago? Conta para o pessoal o que é a INTA e o quão importante é, há quantos anos você já vai, faz parte de comitê. Compartilhe um pouco dessa experiência com o pessoal, por favor. Bacana, não estava esperando a pergunta, mas é super interessante. Bom, a INTA International Trademark Association começou lá nos Estados Unidos e, enfim, depois de fato tornou-se o que é hoje. Confesso que eu não sei exatamente, mas são perto de centenas de milhares de membros ali, é uma coisa estratosférica. E é um momento, e aí depende do perfil, né? Você tem ali, você tem os comitês da INTA, você tem pessoas de fato estudiosos, acadêmicos, profissionais da matéria dentro do nosso universo de propriedade intelectual como um todo, sobretudo marcas, porque é Trademark Association, onde tem painéis, mesas, table topics, round tables, né, as mesas redondas para poder discutir sobre temas, enfim, diversos. São painéis muito relevantes, temas sempre atuais, discussões muito relevantes. Então é uma das associações da nossa área mais relevante. E é um momento no mundo dentro de propriedade intelectual onde você consegue praticamente encontrar os principais players, parceiros, escritórios e clientes DPI num único lugar. Pré-pandemia, depois deu uma desaquecida, esse ano eu não tenho ainda o número, mas pré-pandemia teve eventos com mais de 10 mil inscritos.
estando tudo dentro de um convention center, hotéis na redondeza. Então é um momento onde você também consegue ali fazer toda a manutenção e fidelização dos seus clientes e também buscar aí captação de novos clientes ali. Então é um momento muito, muito importante, é um dos congressos e eventos mais relevantes do universo de PI. E o mais interessante é que hoje era a Trademark Association, começou nos Estados Unidos, se tornou global, e agora tem muitos profissionais de patentes ou de outras áreas também indo ao evento. Inclusive, eu estava vendo até anteontem os eventos oficiais e vai ter até um encontro dos Patent Attorneys que estiverem inscritos ali. Então, também está se tornando um momento onde pessoas, né, do universo de patentes estão comparecendo. Então, é mais uma oportunidade de negócio que temos. E isso enfim, é muito bacana. E com uma passagem aérea, um custo, você consegue encontrar gente de diversas nacionalidades, localidades, etc. Tal. Então, assim, além de ter a oportunidade de discutir e assistir palestras ou roundtables sobre temas interessantes, você acaba conseguindo ter aí centenas de reuniões, oportunidades de negócio que são magníficas. O pré-INTA é muito cansativo, é muito puxado para conseguir nos marcar, mas depois acaba valendo super a pena. Então, nós sempre recomendamos que, enfim, pessoas aí do universo de PI se associem, participem. E uma coisa que também é muito relevante são os comitês, né? Eles têm vários comitês, os membros podem fazer parte. Eu sou o comitê hoje eu já fui membro de outro, um tempo atrás eu era membro do Famous and Well-Known Trademarks, que são marcas de alto renome e notoriamente conhecidas. E agora eu estou no PTO's Practices, que é práticas dos escritórios de marcas e patentes locais. E eu estou no subcomitê de protocolo de Madrid, por acaso caí no protocolo de Madrid, mas ali ajudando, faço parte de uma task force onde a gente troca informações para também, enfim, dar opiniões e fazer quase que uma advocacy mesmo relacionada junto à OMP para mudanças de regulamento ou não do protocolo. A gente está agora discutindo a parte da redução de 5 para 3 anos, então do período de dependência, que é uma outra peculiaridade. Então tem várias nuances ali. Então assim, são oportunidades muito válidas, tanto de negócio quanto de experiência. E eu, salvo engano, a minha primeira INTA foi em Dallas, foi em Dallas, certeza, salvo engano, foi em 2014 ou 2015. Eu não lembro exatamente agora o ano, mas foi em Dallas e desde então venho participando fielmente ali, junto com meus sócios. Pô, bacana demais. Um outro ponto que eu quero trazer aqui, que é a questão de marcas. Então, o pessoal tem muita dificuldade sobre como monetizar com o serviço de marcas. Às vezes o pessoal acha, então só dando um panorama, tem gente que assiste podcast, que são de grandes escritórios, mas também tem aquela pessoa iniciando agora, e às vezes ela tem dificuldade, ela sente que não tem como cobrar, por exemplo, em uma pesquisa. Sendo que tem como, a gente sabe que tem como. Então seria interessante a gente tocar nesse ponto de formas de você monetizar ainda mais no serviço de marcas, não só ali no depósito. Olha, acho que sua pergunta é super interessante, Rafa, e esse eu acho que é um dos desafios, e do nosso lado, né, a nossa experiência mostra que de alguma maneira você tem que conseguir mostrar o diferencial que você vai oferecer naquilo. Né? Você mencionou aí o serviço de busca. Né? O serviço de busca, na minha opinião, eu tenho certeza, na verdade, porque a gente já fez todos os indicadores e análises internas, é o meu calcanhar de Aquiles. É onde eu tenho a menor margem de lucro e, dependendo de um caso, eu tenho até prejuízo. A gente acaba investindo naquilo para poder ganhar nos desdobramentos. E por quê? Porque tem clientes, tem concorrentes, outros escritórios que oferecem o serviço de busca gratuitamente. Uhum. Mas assim, não há um ser vivo que vá me convencer que um serviço de busca dado gratuitamente ele tem uma qualidade de fato relevante. Então, como você mencionou, tem muitas vezes que a pessoa fala, não consigo monetizar. Aí eu acho que o desafio é mostrar o valor agregado daquele serviço. Né? Daquele serviço, porque de fato tem uma competição predatória, só que essa competição predatória, ela, na maioria das vezes, não vou falar na totalidade, porque pode sempre ter uma exceção, mas na esmagadora maioria das vezes, a qualidade ela vai se mostrar precária. E a gente tem vários exemplos e vivências lá no escritório. Muitas vezes o cliente vai na primeira vez falar, putz, não dá, eu não vou aceitar isso.
paciência. A gente tem que colocar o valor no nosso serviço. Porque senão eu não consigo ter trabalho. Então esse eu acho que é um dos maiores diferenciais. Só que eu tenho certeza que se ele tiver uma experiência negativa lá na frente, ele vai voltar e bater a sua porta. Isso já aconteceu inúmeras vezes lá na minha história em Guzmán e Labruni, em diversos aspectos. Eu centralizei aqui no serviço de busca, que foi o que você mencionou e, como eu falei, é um calcanhar de Aquiles. Mas eu digo para tudo, seja para uma oposição, seja para qualquer outra petição durante o processo de registro de marca, seja numa legal opinion, é aquilo. E a gente tenta, para o cliente também a forma de monetizar, eu consigo te dar vários trabalhos. Eu consigo fazer uma legal opinion num e-mail, eu consigo fazer uma legal opinion num papel timbrado super estilizado e específico, ou eu consigo fazer até um PowerPoint para você, o que você quer. E aí você dá e mostra, olha, os benefícios cardápio, daqui, né? O benefício ali. Eu falo isso de exemplo. Exato, você dá o cardápio, são preços diferentes, né? E superficialidade em alguns momentos, nuances que você não olha. Tem clientes que querem uma legal opinion com doutrina, com jurisprudência. Tem outros que querem só a sua resposta, né? Às vezes a sua resposta você vai precisar fazer uma pesquisa, dá. Mas não só porque eu vou dar minha resposta vai ser muito mais barato, né? Tem aquela velha história do martelinho que a pessoa vai lá e dá uma martelada e resolve o seu problema. Mas quantos anos o cara estudou para saber onde dar a martelada? Exatamente. Esse exemplo é fantástico. Então, assim, ele tem ali um vazamento, vai lá e fecha um negócio, resolveu todo o seu problema. Quanto tempo que ele estudou para saber que estava ali? Então, e às vezes não parecia nem até o nome. Sim. O nome já causa muito tem impacto. Isso. Então tem uma história também que um professor de direito meu já me contou. Que é assim, um cara vai pedir um parecer para um grande mestre, um jurista. Um cara super famoso no Brasil inteiro. O cara dá ali o parecer, tem a assinatura dele. Depois, quando o cliente recebe, o cliente fala, ó, tudo que você botou aqui eu já sabia. Paguei super caro, você não adicionou em nada para mim. O cara pega, me dá o papel então, me dá esse parecer. Rasga só a assinatura. Toma aqui então, de graça para você. Sim, minha assinatura. Então, às vezes, o que o cara paga, né, é a assinatura também. Carimbo, expertise. Sem dúvida. E eu sinto muito isso em escritório de advocacia. Às vezes o pessoal fala, né, que, nossa, a advocacia está saturada. O pessoal tem muito esse argumento hoje em dia. E a advocacia é um serviço que eu identifico que se você faz o nome do seu escritório, cara, a despesa operacional é relativamente baixa, você consegue uma margem alta pelo serviço e você consegue uma puta recorrência. Então eu acho isso fantástico, sabe, na advocacia. Sem dúvida. O poder de recompra, você conseguir operacionalizar isso, de fato, a tendência é que você tenha lucro. Só que tem só um ponto, né, que é muito relevante. De fato, você consegue crescer, mas a partir do momento que você se torna muito grande, o seu custo de operação se torna muito, muito, muito alto. Isso é um das maiores dores de escritórios médio para grande porte. Eu tenho vários colegas, até de outras áreas, que acabam decidindo que o escritório não vai mais crescer, porque senão eles vão começar a ter menos lucro. E eles acabam abrindo mão de alguma demanda, preferem ficar naquele tamanho, fizeram indicadores. Muito interessante, eu já ouvi isso de alguns colegas. Embora, óbvio, estou numa realidade que o escritório é um pouquinho maior. Mas eu acho que a fórmula, você mencionou aí, óbvio, a gente sempre falando, parece que é simples, não é fácil fazer isso. Mas eu acho que faz todo o sentido e dá, tem espaço. Só que voltando, né, para não ser, é chato ser repetitivo às vezes, mas não dá para você entregar uma coisa qualquer. Você tem que ser diferente no atendimento, na técnica, na disponibilidade e a forma de fazer negócio. É um pouco... Não é fácil, parece fácil falar. É fácil falar, mas é muito difícil executar, muito difícil. Bacana. Bacana, pessoal. Muito bacana mesmo. Vocês têm mais algum comentário final? Tudo certinho? Não, só agradecer ao Thiago por ter topado, e foi uma aula muito interessante saber da sua trajetória, que se confunde. Aqui nós não litigamos, diferente do nosso outro colega, o Daniel, até porque o Thiago está do outro lado, está no administrativo, mas é sempre um prazer ter contato com essas experiências e o caminho. Adoro os podcasts aqui da Escola de PI por isso. Bacana, Thiago, muito obrigado. Eu também agradeço, enfim, o convite novamente. É sempre um prazer poder falar um pouquinho, trocar. Eu sou suspeito, todos os cursos, todos os convites que eu acabo recebendo, a ideia mesmo é de trocar. Eu acho que eu aprendo muito falando, ouvindo e tendo essas trocas. Então eu agradeço de novo a oportunidade, parceria, conhecê-los um pouco mais, né, agora, sobretudo pessoalmente, né, a gente ainda nós não nos conhecíamos, foi um prazer aí, super relevante, já acompanhava vocês
antes. Então, de novo, aí, obrigado pelo convite. Precisando, estou à disposição. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, telespectador. Até o próximo episódio da Escola de PI.